Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Nadine Salomon, eu sou professora de Processo Civil aqui no Henrique Domingues e estou dando seguimento a essa sequência de dicas aí voltadas ao concurso do TJ de Santa Catarina. Venho trazendo aí pontualmente temas que a banca FCC gosta de cobrar, né? Então, o tema reservado agora para esse vídeo é do preparo recursal no Código de Processo Civil. É interessante a gente se voltar para o estudo dessa matéria especificamente, porque houve aí uma modificaçãozinha pontual ou outra, se comparando a questão do preparo recursal com o CPC de 73 e o CPC de 2015. Então vamos lá. Primeiro, né, porque o preparo recursal especificamente é um requisito de admissibilidade recursal, antes da gente passar ao preparo propriamente dito, eu gostaria de fazer com vocês só uma iniciação aqui, uma introdução ao juízo de admissibilidade recursal, né? Todo recurso ele passa por um juízo de admissibilidade e por um juízo de mérito. São dois juízos aí diferenciados, né? Então, por exemplo, assim como lá no primeiro grau de jurisdição, né, uma ação de conhecimento, os atos postulatórios eventualmente existentes nessa ação, ali no primeiro grau de jurisdição, eles passam sempre por um juízo aí, por parte do magistrado a respeito do preenchimento ou não de pressupostos processuais e de questões formais, por exemplo, analogamente a gente consegue fazer o mesmo raciocínio para a seara recursal. Também a interposição de um recurso vai fazer com que o relator, seja um desembargador, seja um ministro, ele realize previamente um juízo de admissibilidade, que vai se voltar muito mais para questões processuais e formais, e se for positivo esse juízo de admissibilidade, aí sim ele vai passar para o passo seguinte, que seria o juízo de mérito, né? Analisar os pedidos recursais ali apresentados, verificar se o recorrente tem razão, e aí aquela decisão de primeiro grau mereça ser anulada ou reformada, por exemplo, né? Então, o juízo de admissibilidade é aquele juízo inicial, né? É o juízo em que o magistrado, ele vai conhecer ou não conhecer do recurso, ou vai admitir ou não admitir o recurso, né? Então, no juízo de admissibilidade, será verificado se estão presentes os requisitos formais para que o recurso seja analisado. E somente se tais requisitos estiverem presentes, todos eles, aí sim a gente pode dizer que o recurso foi conhecido ou o recurso é admitido. Atualmente a gente tem 7 requisitos de admissibilidade recursal. É preciso que todos eles estejam vencidos, preenchidos, né, verificados pela parte recorrente, para que o magistrado que esteja analisando esse recurso possa proceder ao juízo de mérito. Então, somente se for conhecido ou admitido o recurso, passa-se à próxima fase, que é o juízo de mérito, ou seja, a efetiva análise da impugnação realizada pelo recorrente em seu recurso. Aí é que a gente vai ver se o recorrente tem razão ou não tem razão em seus argumentos, né? É no mérito daí, por sua vez, que vai haver a análise dos erros da decisão, né? O erro em procedendo ou o erro em judicando do magistrado. Mas a gente está focado aqui no juízo de admissibilidade. Então, a gente tem atualmente 7 requisitos de admissibilidade recursal. Temos o cabimento, a legitimidade, o interesse, a tempestividade, o preparo, a inexistência de fato impeditivo ao direito de recorrer e também a regularidade formal. Focando agora principalmente no preparo, né? O preparo em sentido amplo, assim, digamos assim, ele envolve todas as custas, né? Todos os valores aí necessários para o correto, para o adequado processamento, para a adequada tramitação desse recurso. E aí essa situação, ela vai ter alguma diferença ou outra se a gente se pensar num recurso que tramita em autos físicos e em algum recurso que tramita em autos eletrônicos. Porque, eventualmente, se tratar de recursos físicos, além da taxa judiciária, vai haver a necessidade de cobrança de custas aí, de porte, de remessa e de retorno, né? Quando é que isso vai ser exigido? Então, vamos pensar na hipótese de um recurso especial estar tramitando em meios físicos, né? Ser autos físicos e não autos eletrônicos. Essas custas aí de porte de remessa e retorno nada mais são do que os valores correspondentes ao envio de todo esse processo físico pelo correio, né? Até o STJ, que se localiza lá em Brasília, e depois as custas referentes
ao retorno desses autos ao tribunal de origem, né? Então, isso vai variar conforme o estado e também conforme o tamanho desses autos físicos. Então, vai ter um valor X aí, as custas de porte de remessa e retorno de um processo que tenha 900 folhas, né, e que esteja tramitando em Santa Catarina. E vai ter outro valor, um processo que tenha apenas 200 folhas e esteja tramitando em outro estado do Brasil, mais perto lá de Brasília, por exemplo, né? E também é importante para a gente já deixar claro que o preparo recursal não é exigido para todas as modalidades recursais, né? A gente tem, por exemplo, os embargos de declaração e o agravo interno, em que o preparo não é um requisito de admissibilidade. Então, atenção para isso. E também atenção para essa situação específica, né? As custas de porte de remessa e de retorno dos autos, elas se referem apenas a recursos que tramitem em autos físicos. Em autos eletrônicos, não vai haver essa problemática, né? A gente já acessa de casa mesmo os autos tranquilamente, não vai ter problema nenhum, não vai precisar ser remetido à folha em si, né? A gente acessa de qualquer lugar do país os autos tranquilamente. Então, não tem essa cobrança específica do porte de remessa e de retorno. Mas vamos ao que diz o 1007, né? Que é o dispositivo aí que regula para a gente o preparo recursal. Diz para a gente o 1007 que no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. Deserto, a gente chama o recurso que não preenche esse requisito de admissibilidade específico do preparo, né? Então, atenção. Primeiro parágrafo do 1007, diz ali que são dispensados do preparo, inclusive de porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos estados, pelos municípios e respectivas autarquias e também pelos que gozam de isenção legal. Então, atenção, os beneficiários da justiça gratuita, por exemplo, também estão dispensados de recolhimento aí do preparo e porte de remessa e de retorno eventualmente. Parágrafo 2º diz ali a insuficiência no valor do preparo, inclusive um porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente intimado na pessoa de seu advogado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. Então, houve aí uma diferença entre o CPC revogado e o CPC de 2015, que é o atualmente vigente. Anteriormente, já de cara, na primeira análise que era realizada pelo relator do recurso, já se considerava deserto o recurso que não tinha aí esse pagamento feito em relação ao preparo a contento. Já de cara se inadmitia esse recurso e se considerava esse recurso deserto. Atualmente a gente tenta aí ao máximo se fazer valer da instrumentalidade das formas e também salvar, né, a relação jurídica processual antes de simplesmente se extinguir determinado procedimento de primeiro grau e também procedimento recursal. Então, se dá mais essa chance aí, se concede mais esse prazinho de 5 dias, né, para que o recorrente, ele faça, então, o pagamento adequado do preparo recursal antes de se considerar deserto, antes de se inadmitir o recurso, né? Então, no parágrafo 2º, o que acontece é o recorrente, ele chega a pagar determinado valor, mas o valor que ele paga a título de preparo é insuficiente, né? Ele não paga, por exemplo, na totalidade exigida pela lei. Outra situação importante é o que dispõe o parágrafo 3º, né? O parágrafo 3º do 1007 diz que é dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos, como a gente acabou de conversar. O parágrafo 4º diz a respeito de uma outra situação específica. Diz ali que o recorrente que não comprovar no ato de interposição do recurso o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, ele vai ser intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. O que acontece aqui? Na outra situação, a gente falou da insuficiência no valor do preparo. É uma situação diferente. A situação do parágrafo 4º é a situação do recorrente que se faz de doido, né, ignora aí a necessidade de efetuar o pagamento do preparo e simplesmente interpõe um recurso sem qualquer pagamento de preparo, né? Então, nessa situação, o recurso também não é inadmitido
imediatamente, né? Se concede aí um prazo para que ele adeque essa irregularidade processual, mas realmente como uma penalidade, ele vai ter que então pagar esse valor do preparo recursal em dobro, né? Funciona realmente como, traz essa ideia de penalidade pelo descumprimento dessa formalidade processual de início, né? Importante aqui pra gente então. Vamos resolver uma questão que envolve exclusivamente essa temática que a gente conversou até agora. Traz ali uma situação hipotética. A banca FCC gosta muito de trabalhar dessa forma. Traz um caso ali, hipotético apresentado, e pede que a gente dê a solução, como a figura do juiz ou como a figura de advogado de uma das partes envolvidas. Então vamos ver como é que essa questão aqui especificamente trabalha. Ela diz ali que o Paulo ajuizou uma ação de cobrança contra o Pedro, julgada procedente em primeiro grau. E aí o processo tramita pelo meio eletrônico. Inconformado com a respeitável sentença, o Pedro apresenta um recurso de apelação dentro do prazo legal, mas não comprova no ato da interposição do recurso o recolhimento do preparo. E aí, nesse caso, o que vai acontecer? Né? Atenção para os dados apresentados na questão, né? No enunciado da questão. A letra A diz que, nesse caso, o magistrado deverá aplicar imediatamente a pena de deserção a Pedro. Não. Esse raciocínio é o raciocínio do sistema processual revogado. Atualmente não há aplicação imediata dessa pena de deserção. Então a letra A está errada. A letra B diz que o Pedro será intimado. O Pedro é o recorrente, né? O Pedro será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro do valor do preparo, dispensado o porte de remessa e retorno sob pena de deserção. Então, muita atenção aí na resolução da questão. Essa alternativa está certa. Ela está certa porque ele tem que ser intimado para realizar o recolhimento em dobro do valor do preparo, porque ele deixou de efetuar esse pagamento inicialmente, né, no ato de interposição do recurso, mas ele vai ser dispensado aí do pagamento das custas referentes ao porte de remessa e de retorno, porque a questão traz esse dado no enunciado de que o processo tramita pelo meio eletrônico. Então, quando tramitam em meios eletrônicos, não se exige a cobrança desse porte de remessa e de retorno. Então, é uma questão bem sacana, né? Traz uma pegadinha aí, porque a regra a gente tende a pensar nessa necessidade de cobrança de porte de remessa e retorno. Mas essa necessidade, ela existe apenas para autos físicos, tá? Então, atenção, a letra B é a alternativa correta mesmo, mas vamos ver as demais, né? Qual é o equívoco das demais alternativas? A letra C diz que o Pedro será intimado na pessoa de seu advogado para recolher o valor do preparo, inclusive porte de remessa e retorno sob pena de deserção. Tem dois problemas aqui nessa letra C, né? Ele tem que recolher o valor do preparo, mas o valor do preparo tem que ser em dobro, e a questão, a alternativa omite essa necessidade e ainda acrescenta a necessidade de cobrança de porte de remessa e retorno, quando a gente sabe que não. Se os autos tramitam em meio eletrônico, essa cobrança não se exige, tá? Então, vamos para a letra D. A letra D diz que o Pedro será intimado na pessoa de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro do valor do preparo. Até aí, tudo ok, certo, né? E a parte final diz ali, inclusive, porte de remessa e de retorno sob pena de deserção. Tá aí, mais uma vez, o problema para a gente, né? Não há essa cobrança aí do porte de remessa e de retorno. Então, a letra D está errada. E a letra E diz que o Pedro será intimado na pessoa do advogado para recolher o valor do preparo, dispensado o porte de número e retorno sob pena de deserção. Então, tem o problema ali de que deveria ser o valor em dobro, né? Então, já está errada essa primeira parte. E o porte, que eles chamam aqui na questão, o porte de número e retorno, e não é essa a terminologia utilizada pelo CPC. Então, realmente, a letra certa aqui para a questão era a alternativa B. É isso aí, gente. Eu desejo bons estudos. Seguimos aí nas dicas para o TJ. Espero tê-los ajudado. E nos encontramos nos vídeos seguintes. Obrigada, tá?